Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso quinto dia. Estamos chegando ao fim, hein? Faltam apenas mais dois princípios, o resgate de mais dois princípios para a gente conseguir fechar o ecossistema, fechar o raciocínio, aplicar, né, o resgate de cada princípio. Eu estou muito feliz. Muitos homens e mulheres mandando as fotos do lava-pés. Então, assim, ó, parabéns quem está fazendo as tarefas que a gente está recomendando, porque é justamente isso. Não adianta acumular informação na mente, sendo que não vai praticar aquela informação. Então, se não vai viver, o resgate dos 7 princípios é só mais acumulação intelectual que você vai ser julgado. Então, quanto mais você conhece, mais você acumula juízo da parte de Deus para o juízo final. Então, é mais responsabilidade. Então, às vezes, é melhor não aprender do que aprender e não viver. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, não adianta vir aqui para consumir um dia, 2, 3, vamos ver o que está rolando e não se comprometer com o ecossistema todo, que são os 7 princípios resgatados, cridos, recebidos, vividos, aplicados na sua vida. Então, parabéns, você chegou ao quinto dia de 7 dias. E, cara, eu me sinto privilegiado, sinto extremamente honrado. É emocionante para mim saber que você julga importante aquilo que eu carrego. Então, parabéns, seja bem-vindo ao nosso quinto dia. E o nosso assunto de hoje é amoralidade, uma palavra que você não tem tanta compatibilidade, né, que não faz parte do nosso dicionário. Então, muitas pessoas com dificuldade, curiosidade, o que é isso? Então, muita calma, vou explicar, vou mostrar na Bíblia, vou treinar seu raciocínio para você perceber a amoralidade e como evitá-la, tá? Mas já adiantando, a moralidade não é o mesmo que imoralidade, que é o ato negativo em si, o ato pecaminoso em si, tá? Mas daqui a pouco a gente chega lá. Para quem está chegando agora, que eu acho que não, né? Então, no quinto princípio, acredito que só ficou quem quer a vida transformada. Como eu disse no primeiro e no segundo dia, se é curioso, vaza, pega o beco. Só ficou aqui quem quer revolucionar, só ficou quem quer viver, aplicar, glorificar o nome de Deus, viver uma nova família, um novo caráter, uma nova postura diante da vida. Mas, se você está chegando agora, é justamente o resgate de 7 princípios essenciais que a gente está propondo nesses dias. O primeiro foi Deus, o segundo foi família, o terceiro masculinidade, o quarto feminilidade, que foi ontem, revolucionário. As mulheres piraram, surtaram, porque elas estavam numa zona de conforto, achando que a única responsabilidade era dos homens, porque o homem tem um machismo e ainda tem um fruto negativo. O homem é responsável por quase a totalidade dos males que acontecem na vida. E as mulheres acharam que iam ficar de boa. E ontem a gente mostrou que a mulher também é má, que a mulher também é responsável pelos males que estão acontecendo no mundo. E hoje a moralidade, e nos próximos dias, dinheiro, amor e sexo. Fundamentos, princípios tão importantes quanto os princípios que a gente já viu aqui. Então, só para relembrar rapidamente, todos os materiais vocês estão recebendo, né? A equipe está fazendo um trabalho de excelência. Todo dia você recebe o link da nova live. As antigas lives também estão disponíveis para você ouvir, né? Só nos próximos dias, depois tudo vai ser tirado do ar. E você tem recebido os PDFs, que são os resumos diários de cada princípio. Lindo, né? O layout, lindo o trabalho da nossa equipe. Estou muito feliz, muito emocionado por essa excelência, tá bom? Então é isso, vamos direto para o ponto. Amoralidade. Como eu disse, muitos confundem com imoralidade. Então aqui eu quero dar um conceito rápido no artigo aqui que eu encontrei na internet, para depois eu vir para o meu raciocínio, o raciocínio bíblico, tá? Ultimamente, imoral e amoral têm sido aplicados para designar o mesmo significado, aquele que não tem moral ou ética.
É verdade, os dois termos referem-se à questão moral, no entanto, têm relações diferentes com ela. Certa vez, Oscar Wilde disse: a arte não é moral nem imoral, mas amoral. O que isso quer dizer? Vejamos por etapas e tendo por base o dicionário ilustrado do Larousse. Primeiramente, o que é moral? É uma coisa importante para se entender, né? Para entender a moralidade, você tem que entender a imoralidade e a moralidade. O que é moral? É o que está de acordo com os bons costumes e regras de conduta. Conjunto de regras de conduta proposto por uma determinada doutrina ou inerente a uma determinada condição. No mesmo dicionário, moral também é classificada como conjunto dos princípios da honestidade e do pudor. Daí esse termo ser tão utilizado no âmbito social, principalmente no político. Imoral é tudo aquilo que contraria o que foi exposto acima a respeito da moral. Quando a falta de pudor, quando algo induz ao pecado, a indecência, a falta de moral, ou seja, a imoralidade. A amoral é a pessoa que não tem senso do que é moral, não tem senso do que é ético. A questão moral para este indivíduo é desconhecida, estranha, portanto, não leva em consideração preceitos morais. É o caso, por exemplo, dos índios no tempo do descobrimento, ou de uma sociedade como a chinesa, que não vê o fato de matar meninas a fim de controlar a natalidade como algo mórbido e triste. Mas vamos lá. E eu vou usar logo um tema polêmico que foi a questão do aborto da criança de 10 anos cometido a semana passada. Para você entender nos dois extremos, né, uma ala mais conservadora e a ala evangélica, chocada e escandalizada mais com a questão do aborto em si, sem estender o raciocínio muito. E do lado progressista, do lado revolucionário, do lado da esquerda, o escândalo era a direita não estar escandalizada com o ecossistema todo. Por exemplo, a esquerda focou o abuso, o estupro, a violência contra a criança, o fato dela ser uma criança de 10 anos, esse é o escândalo da esquerda. E o escândalo da direita é o aborto em si. Não que pessoas conservadoras não tenham o pensamento todo, e nem a de esquerda. Mas assim, de maneira populista, o cara de esquerda questiona a falta de escândalo com o estupro e o cara da direita reclama da falta de escândalo com o aborto. Ambos os pensamentos focam naquilo que eles definem como imoral. Para o cara da esquerda, imoral é o estupro. Para o cara da direita, imoral é o aborto. E ambos se tornam amorais, porque não fazem o raciocínio moral e o raciocínio ético todo. Por exemplo, uma das minhas primeiras aulas de teologia, não chegou a ser no seminário, era um professor de teologia, mas ele não lecionava em seminário, ele lecionava na casa dele mesmo. E isso foi há mais ou menos 21 anos atrás que eu tive essa aula com ele. E chegou ali os alunos, eram poucos, 5 alunos, ele botava a lousa na casa dele mesmo, nos cômodos, e ficava nos ensinando teologia. E nessa aula que ele deu, o assunto era submissão, autoridade, leis, crime, pena de morte. E ele usou o texto de Romanos capítulo 13, que eu vou ler para você aqui rapidinho. E o título do texto é Obediência às autoridades. Romanos 13:1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá o louvor dela.
pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atentando constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. E é um texto restrito aos magistrados seculares, vamos dizer, promotores, juízes da época. E a igreja evangélica, não na ala mais reformada, né, de batistas e presbiterianos que entendem isso aqui com perfeição, é um texto aplicado aos magistrados seculares, sociais. Mas a igreja evangélica populista das comunidades, que se abrem de maneira autônoma, eles aplicam Romanos 13 a dizer, por exemplo, que a autoridade é o pastor, mas o texto aqui está falando dos magistrados. Então, é o delegado, é o promotor, é o juiz, por aí vai. E a pergunta do meu professor de teologia há 20 anos atrás, 21 anos atrás, foi: um homem foi condenado à pena de morte. E ele vai ser executado. Quem vai prestar contas a Deus pela morte dele? O policial que o prendeu, o promotor que o acusou, o júri que o sentenciou, o juiz que decretou essa sentença, ou o carcereiro que puxou a descarga elétrica para matá-lo por eletrocução, ou o governador do estado que libera a ordem de execução. Naquele contexto mais antigo, esse era o trâmite, esse era o processo. E o nosso professor deixou a gente 1 hora discutindo o assunto, que deu o que falar. É o juiz, é o policial. Não, para piorar, eu não dei o detalhe. O cara que puxou a descarga era evangélico. Aí a maioria dizendo, o cara que puxou a descarga, porque ele era crente. E se ele era crente, ele não podia fazer aquilo, ele tinha que arrumar um emprego melhor. E depois de 1 hora, o professor falou, nenhum de vocês entendeu o texto. Ninguém nessa ilustração responderá pela vida do indivíduo. Ele mesmo responderá por ele. Porque o texto diz, a autoridade é servo de Deus, ministro de Deus para punir o transgressor. Papel que a igreja não faz, mas papel que as leis fazem, que o Estado faz, que os magistrados fazem. A ordem social é para proteger a maioria da minoria. Então, por que pena de morte não é antiético na ética cristã? Porque Deus não faz, Deus não mandou a igreja fazer, mas o ecossistema social que protege a maioria do ato de uma minoria não é contrário à lógica do evangelho. Por exemplo, o que é o inferno? O inferno é Deus praticando a mesma lógica da pena de morte. Não é contra quem morre, é em favor de quem vive. É como se aquele cara não respeitasse o viver coletivo. Ele coloca a lógica dele acima da lógica de todos. Então,
para nós foi um baque, porque nós cristãos temos o fato da imoralidade. O que é a imoralidade nesse exemplo que eu dei? O cara ser executado, é imoral, sendo que parte do evangelho diz não matarás. Mas o sentido do não matarás é não assassinarás, ou seja, o homicídio banal. Mas a autodefesa, eu sempre explico isso, né? Direitos humanos inclusivos e exclusivos. Eu posso entender, eu fui um favelado até os 17, eu posso entender por que um cara entra no crime e se acha validado a ser um criminoso, a ser um marginal. Eu entendo a lógica porque eu vim de lá. E o Estado pode pensar políticas públicas baseadas nos direitos humanos inclusivos para dar oportunidades àquela pessoa que foi socialmente marginalizada. Mas existe o direito humano exclusivo. Que direito humano exclusivo é esse? É o direito de autodefesa para a pessoa que não tem nada a ver com a decisão do marginal de dizer que é uma vítima social. Um exemplo, eu estou na minha casa com os meus 4 filhos, minha esposa, meus 3 cachorros. Uma vítima da sociedade pula o meu muro para assaltar dizendo, eu vou atrás do meu na vida do outro. O Estado me negou, a vida me negou. E na ética dele, na amoralidade dele, porque para ele isso não é errado. Olha quantos raps aí no Brasil exaltam o crime. Porque o cara não vê nem imoralidade no fato. Ele é amoral nesse raciocínio dele. Ele se acha justificado para cometer o crime, tá? E o direito humano exclusivo é o meu direito como pai, marido, cidadão, pagador de imposto e trabalhador parar aquele indivíduo com um tiro. Então, quando eu dou um tiro nele, mesmo sendo um pastor e um cristão, eu posso fazer isso com muito amor. A pergunta é, amor a quem? É ódio por ele? Chesterton, um teólogo católico, ele disse, o guerreiro não odeia quem está diante de si, ele ama quem está atrás de si. Então, não matarás, na lei, é não cometer o homicídio banal, mas não é a mesma lógica, por exemplo, da autodefesa. Então, a vítima da sociedade assalta por falta de oportunidades. O pai de família mata o marginal por amor à sua esposa, seus filhos e tal. Porque não tem como orar numa hora dessa. E o Estado é omisso em dar oportunidades ao marginal e omisso em dar direito de autodefesa ao pai de família. Então não é excludente o raciocínio, ele pode ser totalizante, ele pode ser moral. Então num raciocínio moral e ético cristão, dentro desses exemplos que eu estou dando a você, o cara foi executado a pena de morte. Alguém vai responder só se houve um erro no processo, se ele foi preso injustamente, se houve um erro na prisão dele, se houve um erro no julgamento dele, aí há um dolo. Aí sim alguém responde. Mas se foi ele mesmo que cometeu o crime, ninguém responde pela vida dele ao ele ser morto se aquela sociedade tem pena de morte. Tá? E na mesma lógica, por exemplo, Estados Unidos vai ter isso, o Brasil ainda não, da legítima defesa. Durante a quarentena, no Rio de Janeiro, um ladrão escalou o prédio até o 5º andar para assaltar um apartamento. E o pai de família matou o bandido esfaqueado, foi preso. Nos Estados Unidos, isso não ocorreria. Pelo contrário, aquele homem seria exaltado como um herói social que protegeu sua família. Então, olha só, a galera da minoria vai dizer que absurdo, matou o cara esfaqueado. Mas não faz o raciocínio todo. Assim como o conservador não pode vibrar com a morte do marginal, dizendo bandido bom é bandido morto. Ambos estão errados. Para a esquerda ele é uma vítima. Ele não é uma vítima na totalidade da análise. Mas eu também não posso comemorar a morte dele. Ele pode morrer, ou aspas, ele deve morrer, mas ninguém faz isso com alegria. Nós fazemos isso para proteger a segurança e o direito da maioria. Esse é o raciocínio moral. Então, há quem nesse raciocínio moral seja imoral ou amoral. Vai depender da análise. Eu não sei se você está entendendo.
Eu até gostaria de abrir aqui para mim, que eu não estou conseguindo, para eu ver os comentários das pessoas, né? Porque isso mexe muito com as nossas opiniões, né? Não é unânime, né? Para todos nós. Tem algum link aí, Carlos, que você possa me enviar para eu abrir? Tá. Tá aqui aberto para mim para eu ver o fogo no parquinho pegar aqui. Legal, Deus é bom. Então, não sei se vocês estão capturando o raciocínio, tem que pensar. É por isso que é CAF, é por isso que é comunidade antifrágeis. Então, não tem como vir se expor ao nosso conteúdo aqui e ficar, ai meu Deus, não. É para pensar. Eu estou aqui para colocar dentes no raciocínio de vocês. Então, eu não vim aqui para dar mamão com açúcar, eu não vim aqui para fazer uma teologia do bem-estar. A CAF existe para fazer você pensar. A CAF existe para você aprender a usar o cérebro, ok? Então a gente não está aqui para aliviar, não. Ai, pastor, não entendi. Ouve 5 vezes. Ouve 10 vezes. Uma hora seu raciocínio abre, tá? Então, olha só. No final eu vou passar as tarefas. E as tarefas monte sua biblioteca. Você está vendo aqui? Isso aqui, irmão, é caro. Isso aqui é prioridade. Então, às vezes, a gente está priorizando, igual eu perguntei, foi no segundo dia, no princípio da família. Eu perguntei para você quanto você investiu no último ano naquilo que você quer redimir. Então, o cara não lê um livro, nem a Bíblia ele lê. Então, ele vai para a igreja para querer amadurecer por sensação. Ah, eu senti Deus no culto. E ele quer uma fé firme, sentindo e não consumindo conteúdo. O cara nem a Bíblia lê, o cara não monta uma biblioteca. Irmão, você só vai ser antifrágil, você só vai, irmão, resistir, fazer parte da CAF, se você ama isso aqui, ó, conhecimento, e conhecimento é caro, conhecimento tem um preço. Você precisa investir em si mesmo, você precisa investir na sua mente, seu cérebro está enferrujado, o cérebro da igreja evangélica está enferrujado. Tá? Nós, pastores, temos pregação de bem-estar que deixa o cérebro em stand-by, tá? Em slow motion, e a gente não consegue entender um versículo bíblico. Então, eu não estou aqui para aliviar para vocês, não. Tem que pensar, tem que raciocinar. Mas vamos voltar lá. Esses exemplos que eu dei para você são exemplos práticos de você entender o raciocínio todo. Moralidade e ética, para mim, voltando ao estupro, é ter o raciocínio todo. Nem a direita, nem a esquerda radical está certa. O que é certo diante do evangelho? O raciocínio todo. Partindo do ponto do aborto, da morte do inocente. Tá bom? Dentro de uma conclusão total do evangelho e da Bíblia, já deu ruim. Deus está chorando do mesmo jeito. Quer aquele bebê nasça, quer ele morra, Deus já está chorando. Isso é o fato. A maior dor de Deus, se eu posso ousar falar isso, a igreja ela tem um juízo ético sobre o sofrimento alheio, sendo que ela não faz parte dessa equação. Ela não vai gerar um grande movimento nacional por adoção, ela não vai cuidar da criança viva porque já está morta emocionalmente. Só um milagre, ouça o que eu estou dizendo,
Só um milagre fará essa criança de 10 anos dar certo na vida. Só um milagre. Então vamos fazer o raciocínio todo? Para ninguém se ofender? Aborto é assassinato. A esquerda, ela vibrou com essa possibilidade, porque os médicos que não queriam fazer o aborto já diziam que tinham passado o tempo, o período da gestação para um aborto saudável, porque não era um feto mais, entendeu? Não era um aglomerado de células em evolução. Não era o primeiro dia nem a primeira semana, era um ser humano já. O ser humano foi assassinado, o ser humano foi morto. Isso é fato. O assassinato aconteceu. A pergunta do raciocínio moral todo é agora você perguntar quem puxou o gatilho, metaforicamente falando, desse aborto. Porque a gente foca na menina, a gente foca no médico. Mas a gente esqueceu que teve juiz, a gente esqueceu que havia estuprador, a gente esqueceu que havia pai e mãe na equação. Então vamos colocar a equação toda, tá bom? Olha, existe o estuprador, existe pai e mãe, existe o estupro, existe o aborto, existe o médico, existe a lei, existe o juiz. E a gente precisa botar isso tudo dentro da equação. O que é uma equação moral e não uma equação amoral? Porque o da esquerda é amoral, porque foca o estupro. O da direita também é amoral, porque ele foca o aborto. Mas o raciocínio correto é escandalizar-se e agir na mesma medida para os dois problemas. Isso é evangelho. Eu me escandalizo e tomo uma ação baseado nos dois problemas, que é o estupro e o aborto. Mas deixa eu falar algo ousado para você. Quem puxou o gatilho do assassinato do bebê no ventre de outra criança foi o estuprador e os pais. O médico, ele ideologicamente pode estar interessado no aborto, mas aparentemente o que salva ele é a decisão do juiz. Eu estou falando de juízo eterno, tá? Mediante Romanos capítulo 13. Quem vai responder pelo assassinato desse inocente? A criança de 10 anos que não é. Esquece a criança. Uma criança. É uma criança. E teve gente que cometeu a estupidez de responsabilizar a criança. Um padre disse que a garota não ter falado dos 6 aos 10 é porque ela queria o sexo. Olha o nível. E uma professora de São Paulo foi demitida do Estado. Era professora pública. Ela foi demitida. Graças a Deus que foi demitida. Professora de criança, dizendo que o fato da menina não ter falado com ninguém que era estuprada dos 6 aos 10 era responsabilidade dela, que ela gostou. E ainda zombou, dizendo quanto que ela ganhou com isso. E o padre também, maldito, pode analisar que é um pedófilo maldito. O nosso grande problema é que, como cristão, a gente vitimiza a pena de morte. Não é digno de viver. E o arrependimento? Que ele se arrependa enquanto é executado, se houvesse pena de morte. Olha só, Apocalipse capítulo 11 está escrito o seguinte: e o Senhor se manifestará para destruir os destruidores da terra, coisa que o Senhor não mandou a gente fazer, mas estabeleceu as leis e os magistrados, ele mesmo vai fazer no final. No final, Deus, em Jesus Cristo, vai matar o estuprador. Se houver culpa na mãe, claro que há culpa na mãe e no pai. Eu tenho 4 filhos. É minha responsabilidade a vigilância, o guardar. Eu sou o tutor maior dos meus filhos. Onde que estava essa mãe? Onde que estava esse pai? Ah, pastor, uma pinóia. É a minha responsabilização, a educação sexual dos meus filhos, a vigilância.
o conversar, eu sempre converso, assim, ó, de maneira lúdica, mas quando eu trocava a fralda, eu pegava no piu-piu dele dizendo, alguém já mexeu no piu-piu do Paulinho e tal, não sei o quê? E ele, não, pai, que isso? E de maneira lúdica, que não fosse incisiva, invasiva, eu sempre analisando os meus filhos, olhando suas partes íntimas. Não confiamos, os nossos filhos não dormem na casa de ninguém, até na casa de primo. Olha, vigilância total. Se sai com amiguinhos, tem hora para chegar, hora para sair, e de maneira intencional a gente consegue passá-lo por uma revista, uma entrevista. Olha só, meu filho, você foi para casa daquele parente e tal, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo. A gente vai assistindo filmes, séries, quando acontece alguma coisa semelhante a isso, a gente vai interagindo. Então, quem puxou o gatilho desse homicídio, que foi um assassinato do bebê no ventre, foi o estuprador. Ele é o responsável. Como Deus vai responsabilizar os pais? Como Deus vai responsabilizar o Estado? Como Deus vai responsabilizar o juiz e o médico? Dentro da lógica de Romanos 13, está tudo ok. Então é Deus, em sua supremacia soberana, que vê o interior. Se o juiz decretou a morte porque quis, porque ele é revolucionário, progressistamente falando, ele quer subverter os valores da sociedade, ele quer que a esquerda domine os processos sociais revolucionários. Se o médico é interessado nisso para exaltar a ideologia dele, se a pressão política, quem colocou o dedo na equação sem a preocupação com as duas crianças, pagará o preço quando Jesus voltar. Mas sabe qual é a verdade para nós agora, para eu voltar? Porque a questão não é isso aí, eu só estou colocando nessa análise. Eu ainda não fiz o vídeo, vou fazer. É assim, ó. E Jesus, quando entra em Jerusalém, está escrito, diz, e Jesus chorou, porque o povo era como rebanho sem pastor. Sabe qual é a minha dor? A minha dor não é que a gente não tem que brigar mediante uma situação dessa, mas só a briga é amoral, porque não engloba o raciocínio todo. Seria moral se a gente entendesse que a sociedade está órfã e a igreja e seus pastores são pais sociais. Eles deveriam fazer parte da equação, do problema. Eles deveriam ter uma política comportamental que se antecede ao abuso. Deveria haver educação sexual nas igrejas. Deveria ter uma dura investigação e punição para pedófilos e abusadores dentro da congregação. Mas não, a gente se escandaliza com o efeito e a gente não trabalha na causa. Então, por que ambos os raciocínios e análise esquerda e direita estão errados? Porque focam a imoralidade na análise de cada um, mas não tem o raciocínio todo, que formaria uma ética robusta. O raciocínio englobou tudo. Bacana. E a igreja está envolvida no problema, ela está envolvida na sociedade. Ela tem casas de abrigo para crianças que engravidaram e para não abortarem, a igreja criou abrigos para receber essas crianças. A igreja tem uma forte cultura de adoção. Ah, mas é difícil adotar porque a igreja não está fazendo parte da equação. Agora, deixa a adoção virar pregação bíblica constante nas nossas igrejas, para ver se a gente não rompe essa fronteira da lacração, que a adoção do casal gay é mais rápido. Claro que é, porque o povo quer revolução. Agora, se a cultura da adoção fosse violenta no nosso meio, a gente entrava na briga. A gente entrava na equação. A gente mudava o paradigma. Em um momento como esse, se um estupro, um aborto como esse acontecesse, a igreja ela seria muito mais robusta socialmente, muito mais valente, muito mais influente. Mas o nosso problema é que a gente quer reclamar do resultado sem fazer parte da soma, da subtração, nem da multiplicação. Queremos um resultado melhor e não fazemos parte do processo. É aquilo que eu falei, eu creio que no segundo
no resgate do segundo princípio, da política. Olha, a política é do diabo e queremos melhores políticos e melhores políticas dizendo que a política é do diabo. Quando um irmão, até um líder, um pastor, se dispõe a pensar ou se envolver com a política, é caçado por vocês, escorraçado por vocês. Então nós queremos ver melhores resultados sem fazermos parte da equação. Sem fazermos parte do problema. Esse é o medo, por exemplo, de pena de morte no Brasil. Ia morrer um monte de inocente, porque a gente é uma sociedade que é falha na equação moral. Não tem. Então, assim, ó, tanto que nós somos corruptos como sociedade e igreja, só ia morrer gente que não deveria. Só ia morrer inocente. É igual o porte de arma. Não pode ser liberado para qualquer maluco, para qualquer lunático. Porque ia dar um BOzão. Agora vamos para aquilo que a Bíblia, a gente pode ter exemplos bíblicos desse conceito de amoralidade que eu estou colocando para você. Então, ó só, dá um nébias aqui, comenta um nébias se você já alcançou o raciocínio do que é amoralidade. Moralidade, o conceito tradicional de algo. Os bons costumes, a verdade, a tradição. Imoral é o contrário da moral, né? Aquilo que é criminoso, aquilo que é pecaminoso, aquilo que é negativo, aquilo que impede a saúde e o progresso de uma sociedade. Isso é imoral. A amoralidade é o conceito abstrato da verdade. O que é verdade? Olha, assim, ó, um pensamento amoral, como eu disse. Bandido bom é bandido morto. Isso é amoral. Olha só, o criminoso é uma vítima da sociedade. Isso é amoral, não é verdade no todo. A amoralidade é uma verdade pela metade, faz lógica até o meio. Mas precisa da outra parte, precisa da equação. Graças a Deus, está todo mundo postando nébias. Aleluia! Vocês estão entendendo? Cérebro no dente. Dente no cérebro, né? Cérebro no dente, não. Dente no cérebro, graças a Deus. Aleluia! Oh, como eu fico feliz, gente. De verdade, me emociona. Me emociona que às vezes são conceitos difíceis, né, da gente abraçar e raciocinar. Mas eu estou feliz que vocês estão crescendo, avançando, entendendo o que eu estou propondo ensinar vocês aqui. Então vamos lá. Abram a Bíblia de vocês em Isaías 39, verso 1. Foi um texto que eu li aqui já no terceiro princípio, que foi o princípio da masculinidade. Ou foi no segundo da família, não lembro, mas eu já li esse texto e vou ler esse texto de novo para você ver na prática uma situação de amoralidade. Isaías capítulo 39, verso 1. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente, mas que agora já estava recuperado. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia, para me visitar. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há no meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você,
serão levados para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então o rei Ezequias disse: boa é a palavra do Senhor que você falou, pois eu pensava, enquanto eu viver haverá paz e segurança. Quem está aqui desde o início lembra desse texto. Então o rei Ezequias praticou no conceito de Deus um pecado, uma imoralidade, ao expor aos babilônios toda a realidade dos tesouros de Israel. Ok? Mas o rei Ezequias, como era menino, leite com pera, camarada criado pela avó, playboy que vive da herança do pai e nunca trabalhou para valorizar o que tem, quando o homem de Deus, o profeta Isaías, foi repreender o rei playboy não tinha moral e nem ética para alcançar o raciocínio nem de Deus e nem do profeta. Então o rei moleque disse: boa é essa palavra, porque o dano da minha imoralidade não vai acontecer enquanto eu estiver vivo. O dano do que eu fiz só vai tocar os meus filhos e os meus netos. Então, boa é essa palavra, joinha. Eu vou voltar para os meus erros, os meus pecados. Então, viu o que é uma amoralidade? Ezequias não tinha um raciocínio ético-moral para considerar que aquilo que ele fez era errado. Ele não tem, o caráter dele não foi amadurecido, o caráter dele não foi desenvolvido, ele não tinha parâmetro moral para se comportar diante dessa situação. A segunda situação, que é uma situação que você está mais acostumado, você já deve ter ouvido pregações sobre isso, é a situação de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5. Se você puder abrir aí, por favor. Me vê um café aí, macho, que eu tô ficando nervoso aqui. Tô tomando chá nessa garrafinha. Foi você que comentou, né, pros caras da maçonaria me salvar, né? O camarada tá tomando chá e café sem açúcar. Salva o macho, velho. Aleluia. Atos capítulo 5, onde Lucas, né, que é o escritor do livro, narra essa situação. Atos 5:1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, ela seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estava sobre o teu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você mentiu, você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por esse preço que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando, sepultaram-na ao lado do marido.
e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. O que aconteceu com Ananias e Safira? Para eu fazer o seu cérebro funcionar. Se você não gosta de ler Bíblia, você tem que aprender e você vai aprender quando entrar na CAF. Não tem mimimi, tem que crescer. Atos 2,42 está escrito o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos entender aqui. Compartilhar todas as coisas e vender os bens e depositar aos pés dos apóstolos não era uma doutrina, não era uma obrigação. Era um sentimento escatológico. Isso aqui criou um problema. Não sei se você lê Bíblia e lembra. Paulo escreveu em uma de suas cartas: aquele que não quer trabalhar, não coma. Paulo escreveu em outra de suas cartas que os crentes da Macedônia e outras comunidades em outras cidades levantaram uma grande oferta para enviar para Jerusalém. Qual o problema que aconteceu nessa doideira de compartilhar todos os bens? Tem um lado bom e um lado terrível. O lado terrível é: neles havia um temor tão profundo que gerou um sentimento escatológico desequilibrado. Jesus está voltando mês que vem. Jesus vai voltar ano que vem. Jesus vai voltar daqui a 5 anos. Para que estudar? Se enlouqueceram de amor, venderam tudo que tinha e colocaram aos pés dos apóstolos. Resolveram um problema pontual e produziram um problema geracional. Então, tá escrito aqui, ó, no 2:43. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então era uma profunda alegria de redenção, que levavam eles uma comunhão maravilhosa e levavam eles a um desprendimento patrimonial, que é muito bom para quem é avarento se tornar religioso. Mas se tornou muito ruim porque criou esse problema que eu disse. Muita gente entrou na linha da pobreza porque deu tudo. E outros viraram vagabundo porque Jesus estava voltando. Aí Paulo falou: pararam de trabalhar porque estavam esperando o Senhor, agora estão se metendo na vida alheia. Então resolveram um problema, que foi compartilhar os bens com quem não tinha nada, e uns ficaram pobres e outros se tornaram vagabundos. Deu uma travada aqui, tá todo mundo reclamando. Voltou? Voltou, meu povo. Voltou. Então, Ananias e Safira invejavam o que acontecia em Atos 2:42. Eles tinham a aparência, mas não tinham a essência. E achavam que o poder do que aconteceu em Atos 2:42 era dar o bem em si. Então vamos ser o gostosão gospel agora? Vamos provar para todo mundo que a gente também é generoso. Vamos vender a nossa casa e vamos dar uma mega oferta para agradar todo mundo e mostrar que a gente está no mesmo espírito, para mostrar que a gente está na mesma vibe. Então Ananias e Safira não foram imorais, mas também não foram morais, eles foram amorais. Em que aspecto? Eles acharam que a oferta em si, mesmo mentindo sobre o fato, não era um problema.
Então o caráter deles, caráter cristão deles e humano, não estava desenvolvido para eles entenderem isso, que a amoralidade também é um pecado. Não raciocinar o todo é um grande problema. Então eles falaram, eu estou dando a oferta, macho. Nem Deus, nem Pedro pode reclamar de nada. A oferta está sendo dada, mas a oferta foi dada em uma mentira. Traz isso para a tua vida. Quantas vezes tu não quis lavar dinheiro dando dízimo? Ou lavar pecado? Então, eu tenho muito essa análise para quem é advogado. O advogado defendeu uma causa que nem o Satanás defenderia, e para aliviar a culpa dele, ele dizima. Então ele tentou se sentir menos culpado porque ele ganhou 1 milhão numa causa imoral. Por exemplo, PCC tem advogado, macho. O Lula tem advogado. Tu entende isso? Então, se esse advogado do PCC é crente, é lógico, irmão, que ele está em pecado e Jesus vai matar ele no dia do juízo. Entendeu? Então o cara diz, olha, não é imoral o que eu estou fazendo. É lei. Na lei eu achei uma brecha para libertar o meu cliente, por mais que ele seja o Fernandinho Beiramar. Então, não vai ser imoral, numa análise geral, porque o cara está fazendo o uso da lei para libertar alguém que é culpado. Tá, isso foi legal. Não, ele não cometeu um crime ao defender o cliente dele, por mais que o cliente dele seja um narcotraficante, um traficante internacional. Mas é amoral. Você vai confrontar o irmão e o irmão vai dizer, uai, não foi imoral o que eu fiz, não é um crime. Então ele não quer ter o parâmetro evangélico bíblico todo para entender que o traficante não merece defesa nenhuma. Porque ele é um patrocinador da morte. Por exemplo, você quer um exemplo? Narcos, que foi a série do traficante latino lá, Carlito Neves. Pablo Escobar. Foi Narcos, a série da Netflix do Pablo Escobar. O que é a amoralidade? É a gente ficar olhando aquela série de ficção e no final torcendo pro bandido. Porque a Netflix, irmão, parte dela, não sei se você sabe, eu sempre recomendo assistir série, mas é do Satanás, irmão. Se não for crente maduro para saber comer o peixe e tirar a espinha, morre engasgado. Então, irmão, no meio da série do Narcos, eu estava torcendo pro bandido. É quase subconsciente. Eu estava entrando numa linha de amoralidade. Porque o narcotraficante mundial que destruiu inúmeras crianças, adolescentes, famílias, pais que perderam seus filhos, era um bom filho, não fumava maconha na frente da mãe. Não sei se você assistiu, mas ele estava lá fumando um baseado na mansão dele, quando a mãe dele chegava, ele apagava o baseado, porque ele é um cara de família, ele é um cara respeitador. Quando o policial matou ele no telhado ali, irmão, eu quase chorei. O Poderoso Chefão, você já passou por isso, a gente torce pelo bandido. O pessoal está colocando aqui La Casa de Papel, também, irmão. É um convite à subversão da moral, que não é imoral em si, mas é amoral, anula os nossos parâmetros de análise. Por isso que a gente não sabe se comportar diante do estupro e do aborto da garota. Porque a política, as filosofias, a arte, elas se tornaram elementos diabólicos para ferir a questão da moral, não apenas com a imoralidade, mas com a amoralidade. Quem é você? Olha só, o cara fez o errado, mas fez o certo. Não é assim a análise com Lula? Como que um filho catador de cocô de elefante no zoológico cria um patrimônio de 100 milhões da noite para o dia? Como que o filho de Lula e a filha de Dilma fica milionário em menos de 5 anos? Que doideira! Mas quando você vai para o fanático dizer, olha só, quer você concorde com a direita, com conservadorismo ou não? Como? Explica para mim como que um catador de cocô se torna milionário e compra um jato. O cara comprou um jato de 30 milhões.
Como que um catador de cocô de elefante compra um avião de 30 milhões? Como eu, Anderson, pastor Anderson, posso comprar um avião de 30 milhões? Mas os fanáticos vão dizer, quem é você? Olha só o que o cara fez de bom. Aí usa o que o cara fez de bom para ferir o conceito da moral. E introduz a amoralidade, que é um nível de pensamento que é o politicamente correto. Pronto, achei. Agora achei o funil. A amoralidade, irmão, é o politicamente correto. Onde você vai cobrar responsabilidade e há uma vitimização, uma justificação. Olha, eu só sou pedófilo porque também eu fui abusado. Olha, eu só sou assediador porque eu sou ninfomaníaco, eu preciso do psicólogo. A amoralidade, quando o assunto é igreja, a amoralidade transformou o crime em pecado e o pecado em erro. Quando alguém comete um pecado na igreja, você mesmo já passou por isso. E se você está nisso, é por isso também que você está na CAF. Porque você entendeu que está errado e você quer mudar de nível, você quer mudar de raciocínio. Quantas pessoas não pecaram na igreja e a Bíblia é clara do que como tem que se tratar o pecado e a gente fala, quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Eu tenho um projeto de enfrentamento de abuso sexual contra pastores e o pessoal usa a mulher samaritana. Olha que conceito de amoralidade. Eu vou confrontar um pastor porque ele supostamente está cometendo um crime contra a dignidade sexual de alguém. Um assédio, um estupro, uma importunação sexual, um abuso sexual, ok? Aí o fã-clube diz assim, que pastor justiceiro, parece que não lê Bíblia e nunca viu a mulher samaritana. Meu Deus, é sério que tu tá comparando a mulher samaritana com um pastor? Sendo que a Bíblia diz que aquele que decidiu ensinar aceitou o juízo dobrado? Vai ser julgado 2 vezes, diz a Bíblia. A Bíblia diz que aquele que escandalizar um pequenino do Senhor é melhor se matar com a pedra de moinho no pescoço no mar. Jesus Cristo disse isso. Se adianta e dá cabo logo da tua vida antes que a gente se encontre. Jesus Cristo disse. E a amoralidade, o politicamente correto, virou gospel também. Tem pastores dizendo que escândalo não é cometer o pecado e o crime e o adultério. Escândalo é comentar sobre aquilo. Olha só. Deus me livre, pastor Anderson trai a Keila. Comete um adultério. O politicamente correto na igreja, que é o raciocínio amoral, diz: escândalo não é ele trair a Keila. Escândalo é você falar que ele traiu a Keila. Isso é a moralidade. Já entrou dentro da igreja. Já faz parte da nossa teologia. Por isso que eu falo, a galera a teologia dos ursinhos carinhosos. Não julgueis, não atire a primeira pedra quem não tem pecado. Gente, isso foi dito para a mulher samaritana, uma mulher ímpia que acabou de nascer de novo. Não tinha nem um dia de conversão. O texto não é para pastor. Pastor tem 20 passos à frente do crente comum. Por isso que ele vai ser julgado mais do que o crente comum. É isso que a gente precisa entender. Mas vamos voltar para Ananias e Safira. Eles quiseram imitar os crentes primitivos na estética, na oferta, achando que dar a oferta já era o certo. Não, o certo era falar a verdade. Porque Pedro disse o seguinte, olha o que Pedro disse. Não é verdade que conservando a propriedade ela seria sua? Pedro está dizendo o seguinte,
você não era obrigado a dar oferta e nem vender a casa. Se você ficasse com a sua casa, ela era sua. E depois de vendida, o dinheiro não era seu? O dinheiro não estava sob seu poder? Então olha o que Pedro disse. Olha, Ananias, a casa é tua. Ela está sobre o teu poder. Tu tem um documento. Não precisa fazer o que tu está fazendo. E mesmo que tu vendesse a casa, o dinheiro era todo teu. Se a casa de Ananias e Safira valia 100 mil reais, Pedro estava dizendo, a casa é tua se tu não vender. O documento está na tua mão. Se tu vender a tua casa por 100 mil, os 100 mil é teu. Você não é obrigado a dizimar, você não é obrigado a ofertar, você não é obrigado a colocar tudo aos pés dos apóstolos. E por que você decidiu mentir? Porque eles morreram e foram julgados nessa amoralidade porque eles falaram que a casa tinha sido vendida por 50 mil, sendo que a casa foi vendida por 100, sendo que Pedro disse que eles não eram obrigados a fazer nada. Eles não eram obrigados a ofertar, nem dizimar, nem entregar tudo para a igreja, era tudo deles. Mas eles queriam ficar bonitão na fita, eles queriam entrar no movimento gospel, ele queria fazer parte do clã da liderança. Olha, Pedro, que oferta eu dei, vendi a minha casa por 100 mil, aleluia. Olha que oferta eu estou dando aqui para a igreja, aleluia, tira foto. Deixa eu postar no Instagram aqui que eu estou dando 100 mil reais de oferta aos pés do apóstolo Pedro. Tira foto aí, mulher. Foi isso que aconteceu. Então a casa valia 100 mil e Pedro e Ananias e Safira concordaram que a casa tinha sido vendida por 50 e mentiram sobre os outros 50, sem necessidade nenhuma. Então eles não tinham o raciocínio todo para entender que a amoralidade é um problema, não só a imoralidade é um problema. Porque o crente, assim, ó, vamos lá, você não foi discipulado, esse é o grande problema e é por isso que a CAF existe também. Você não foi discipulado, você foi adestrado, por isso você não consegue raciocinar o todo. Você quer ver? Vamos voltar para a questão das revoluções afetivas sexuais promovidas pela esquerda. A esquerda é subversiva em seus valores filosóficos? Sim, é sim. Ela quer a destruição da família? Sim, ela quer sim. A aniquilação total do conceito paternal. Já começaram a colocar gênero neutro na certidão de nascimento, na cédula de identidade. Eles querem no dia dos pais, querem tirar o dia dos pais, colocar no gênero nulo, porque a mãe pode ser pai também, entendeu? Então eles querem revolução. Mas a gente não vai estar sendo moral na totalidade se a gente combater a ideologia de gênero enquanto a gente tem amante, enquanto a gente consome pornô, enquanto a gente bate na esposa. Então assim, ó, o raciocínio ele tem que ser todo. Para você combater uma mentira, você tem que viver a verdade. Se você combate a mentira, você tem que viver a verdade. Se você vai combater o veneno, você não pode ser veneno quando as luzes se apagam. Se você vai combater o veneno, você tem que ser o antídoto. Então, quantos pastores conservadores, políticos conservadores lutam contra a pauta da esquerda e têm amante? Isso é a moralidade, o raciocínio deles não alcança. Porque para eles o problema é só o imoral da esquerda. Caramba, eles querem ideologia de gênero para criança. Eles querem cartilha de educação sexual revolucionária dentro das escolas. Eles querem casar homem com homem, mulher com mulher. Ok, tem que brigar mesmo, gente. Tem que ir para cima mesmo. Eles querem subversão, eles querem revolução.
Agora, a pergunta é se aquele que vai combater a mentira está vivendo a verdade. Se aquele que vai combater o engano vive o certo. Se aquele que vai anular o veneno não é veneno, é antídoto. Se aquele que vai gerar a medicina não é a doença quando as luzes se apagam. Por que a gente se tornou motivo de zombaria pública como igreja? Porque está cheio. Ou você acha que, sei lá, pastores políticos da bancada evangélica todos são exemplo de moralidade? Você acha que os políticos não riem? Nossa, olha lá o político que é pastorzinho lutando contra a pauta revolucionária aqui da esquerda e a gente sabe quem é amante do cara. É isso que eu estou falando. Quantos, eu não sei se há uma situação perto de você assim, quantos filhos de crente e quantos filhos de pastores não querem contato com o evangelho por causa dessas incoerências práticas do nosso cotidiano? De um pai que prega certo no domingo e vive errado durante uma semana. De uma mãe que é aleluiada no domingo e é uma jeza dentro de casa. Entendeu? De briga, ofensa, gritos, insultos. Mas no domingo a gente pega nas mãos, muda de voz, aleluia, nebes, manto, varão, varoa, muda até o idioma. Mas quando sai de lá, irmão, é tudo xingamento, tudo palavrão, tudo grito. E por isso que a gente não consegue o raciocínio todo. O nosso raciocínio, em parte, ele está correto. Lutar contra as revoluções afetivas sexuais, né, que a gente chama de ideologia de gênero, mas na academia o termo certo é teoria queer, né? Aprenda isso. Aprenda também que não é homossexualismo, é homossexualidade. Homossexualismo pode ser o movimento filosófico e homossexualismo também conota doença ao homossexual. E é um termo errado. O termo certo é homossexualidade, que é a escolha moral, na nossa análise, que o indivíduo toma para viver em seu pecado. E homossexualidade, para eles, é a condição in natura que aquela pessoa se reconhece. Então, a minha grande esperança, por isso que teoria queer, Q-U-E-E-R, teoria queer, se der um Google aí vai ter literatura para vocês conhecerem o inimigo. Vocês precisam, filosoficamente, também se posicionarem quanto a isso, tá? Então a minha esperança é por isso que plataformas como a CAF, comunidades como a CAF surgiram, para municiar o povo de Deus de informações, de teologia, de provocações. Olha só, desde que começou essa live eu só tô te provocando, chamando ao novo nível, te irritando, quebrando teus biscoitos sagrados, empurrando as tuas vacas sagradas ladeira abaixo, dizendo, bora macho crescer, bora amadurecer, bora pensar o todo, bora fechar as brechas, as lacunas, bora deixar de ser um vaso quebrado, porque Deus quer derramar do seu óleo, da sua unção. Mas como que Deus pode ungir um vaso quebrado? Que é certo num lado e errado no outro. Então a gente tem que fechar as brechas. A gente tem que raciocinar o todo. Aí quando Deus derramar, irmão, a gente não é odre furado. Deus quer derramar o vinho novo. Deus quer derramar o vinho do avivamento. Mas como que Deus vai colocar vinho novo em odre furado? Como Deus vai avivar uma igreja onde o pastor é uma pessoa no domingo e outra na semana? Como que Deus vai te avivar você mesmo, num culto no domingo, sendo que você sabe que quando você vai chegar em casa, o seu caráter ainda não está desenvolvido e tudo que aquilo que Deus fez no culto, você vai deixar se perder. Deus derrama o vinho e você é um odre furado e deixa o vinho derramar no chão. Então a minha esperança como teu mentor, teu pastor, teu provocador, teu treinador, me chame do jeito que você quiser. É te levar a um outro nível. É te levar a um novo nível.
te fortalecer. Abrir mão de uma teologia frágil, que não consegue entrar num embate, não consegue entrar numa discussão pública, teológica, sem querer espiritualizar. Deixa eu falar um negócio absurdo que eu já fiz aqui na nossa igreja Vivo por Ti. Eu trouxe num sábado, num culto de jovens, um ateu para pregar na igreja. Pastor Anderson, eu fiz isso. Sabe para quê? Para ofender o povo de Deus, fazer o povo de Deus pensar. Sabe qual foi a pregação do ateu? 10 motivos pelos quais eu não sou crente. 10 motivos pelos quais eu não sou evangélico. Eu chamei o ateu para pregar para a gente. Como o incrédulo vê a fé. Como o incrédulo vê a igreja. Vou pegar um cafezinho aqui para me acalmar. E foi top, porque quem quer crescer e amadurecer, ouvir a crítica contra nós, nos evangeliza. O cara está dizendo para nós como ele aceitaria o evangelho, o que é coerência. Eu vou fazer uma live aqui para a CAF, eu acho que segunda ou terça-feira eu vou fazer, que é uma antiga pregação que eu fiz, que é um dos capítulos do meu primeiro livro, que se chama Missional, que é Deus está morto. Não sei se você conhece essa frase é do filósofo Nietzsche. Deus está morto. Eu fiz uma pregação de 5 anos atrás. Meu Deus, Deus está morto. Eu falei aqui para você no primeiro dia o que, irmão? Que Deus é autoexistente, autossuficiente. Nada existe antes de Deus. Deus não existe. Porque quem existe foi criado. Então não é ofensivo para quem entende isso, Deus está morto. Aí você fala, Deus não existe? Como que Deus está morto? Deus é. E quem é não morre. Quem é, tem todas as... Só Deus é. Só Deus é. E Ele tem todas as coisas sob o controle de suas mãos. E eu preguei lá a filosofia de Nietzsche. Deus está morto. E eu vou fazer essa live aqui exclusiva para a CAF. Essa pregação de novo. Porque o que me intrigou na fala de Nietzsche, eu li um livro de Nietzsche dizendo, deixa eu ver esse camarada que todo crente tem medo. Deixa eu ver se esse camarada é tão diabólico como vende. E é diabólico mesmo. Ele foi julgado pela própria filosofia dele. Aos 54 anos de idade, ele morreu louco com cranco no cérebro, gritando que era Deus. E morreu como um demônio, morreu como um vira-lata mesmo. Enlouqueceu. Não tem como você peitar o Criador do universo e sair bem. E aqui eu não estou amenizando para o Nietzsche. Eu só estou dizendo que a filosofia dele me interessou no seguinte ponto. Deus está morto, vírgula. A frase não termina aí. Depois de vírgula, ele disse, o seu corpo permanece insepulto. Trazendo para uma linguagem popular, Deus está morto, vírgula, o seu corpo ainda não foi sepultado. Isso me chamou a atenção. O que a Bíblia diz que é o corpo de Deus? A igreja. A igreja é o corpo de Deus em Jesus Cristo. Então eu analiso, quando Nietzsche disse Deus está morto, sendo que ele nunca viu a Deus, ninguém sabe onde Deus mora, ninguém sabe onde Deus está. Portanto, Nietzsche nunca poderia afirmar de maneira cósmica e transcendente que Deus está morto, sendo que ele não viu Deus. Ele não acessa Deus. Ok? Então, a crítica de Nietzsche, por incrível que pareça, é social. É para o corpo de Deus, que é a igreja. Deus está morto. Quando Deus olha para quando Nietzsche olha para o cristão e para a igreja, ele conclui em sua filosofia: se Deus é vivo, ele está morto nesse povo.
Porque esse povo em nada se parece com aquilo que contam sobre esse Deus da Bíblia. Olha que interessante, talvez você nunca ouviu isso. Gente, por que a gente está em live exclusiva? Não é qualquer pessoa que aguenta essa pancada de informação, não. Se eu abro aqui no meu Instagram para falar um negócio desse, o povo infarta, o povo me mata, o povo não tem estrutura para aguentar um negócio desse, não. Deus morre no testemunho social da igreja. Aí a pergunta que eu faço, se você está ofendido aí, é: qual o nível do teu resultado pessoal? Não sou dizimista porque a igreja e pastor rouba. Beleza. Agora, sozinho, qual é o teu resultado? Ou o teu resultado, o teu fruto é só reclamar de quem não faz? Agora, a tua vida pessoal é a prática que tu reclama na igreja? Se o pastor rouba, que tipo de igreja você é individualmente na sociedade? Qual é o teu resultado? Qual é o teu fruto? Ou o teu fruto é só reclamar? Tem que reclamar. A igreja, irmão, precisa de muitas críticas. Mas como o pastor Jack, um amigo meu, diz, o homem de Deus, a mulher de Deus faz isso com lágrima e não com alegria. Precisamos de muitas críticas, muitas mesmo, em todas as áreas. Mas aquele que critica está praticando o oposto do que critica. Você sabe, eu sou um crítico da igreja dos meus tempos, mas ninguém pode me repreender na prática evangélica, ninguém, irmão. Quantos projetos você lidera? Só a CAF aqui me apoia a liderar mais de 25 projetos sociais e missionários. Eu disse isso no resgate do princípio da masculinidade. Nos últimos 2 meses, a CAF, junto com o nosso ministério local e com parcerias com empresários no Brasil, pagou no último ano 120 mil reais para o resgate de irmãos que viveram como travestis e transexuais. Semana passada acabou de chegar 2 irmãos nascidos de novo, com próteses mamárias de mulher, que nós iremos pagar as cirurgias, eu, a CAF, minha igreja local. Então eu reclamo dos pastores, reclamarei até morrer, reclamarei até Jesus voltar. Botarei o dedo na cara mesmo, porque eu leio Bíblia. Se eu leio Bíblia e a Bíblia diz que é uma coisa e a gente está vivendo outra, eu não vou me calar. Mas ninguém pode botar o dedo no meu exemplo, no meu testemunho. Eu imprimo o meu extrato bancário e você vai se envergonhar. Agora eu quero que você me mostre o seu extrato bancário para ver se você vai passar vergonha. Eu tenho plena convicção que se Jesus Cristo voltar hoje, eu não passarei vergonha, porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço pertence a Ele. Eu falei isso aqui, virou um problemão. Não sou dizimista, sou tu dizimista. Porque eu tenho plena consciência, irmão, que mais de 50%, 60%, 70% de toda a minha renda pessoal e ministerial é para a glória de Jesus, irmão. Eu não estou brincando de casinha dominical, não, irmão. Eu não estou brincando de frufru aos domingos e chamando isso de igreja. Eu estou comprometido. Eu escolhi Jesus, eu escolhi viver para a glória de Jesus, eu temo Jesus, eu amo Jesus, eu quero exaltar Jesus, eu sou grato a Jesus, eu sou um adorador de Jesus, eu chorarei por tudo aquilo que Jesus chora, mas eu também irei odiar tudo aquilo que Jesus odeia. A pergunta que eu faço é se você pratica o oposto do que reclama. Porque se você só reclama, você vai ser julgado com aquele que você reclama também. Olha mais um conceito de amoralidade, falando de dinheiro e de dízimo. É a moral dar 10% e achar que é livre dos 90%. Por isso que eu falei para você, olha só, o poder da nova aliança não está naquilo que você dá, está naquilo que você retém. Eu posso dar um dízimo de 10%?
em Cristo Jesus, na nova aliança, na graça? Posso. Posso continuar obedecendo Jesus no mesmo padrão da lei. Posso continuar sendo um dizimista. Mas para mim, ou você não entendeu ou você não nasceu de novo. É a minha crítica radical. Porque eu decidi viver como um reformador. Eu decidi viver, irmão, na bota dos profetas, dos apóstolos, dos reformadores. Eu não nasci de novo para brincar com Deus, não. Posso ser um dizimista? Posso. Mas você é um crente mediano, um crente morno, um crente a ser vomitado, porque só sou um evangélicozinho, um quadradinho, que peca, se arrepende na ceia, que tem seus filhinhos, sua esposinha para ir no culto no domingo. Irmão, eu quero assustar o Satanás, eu quero apavorar o demônio, eu quero acordar e o demônio ter que fazer uma nova reunião porque eu acordei. Quando acordo, eu me torno um perigo. Quando eu acordo, o Satanás espalha outdoor na terra, no inferno, para ter a minha cabeça como prêmio. Um verdadeiro discípulo é odiado pelo Satanás. Aí esse cristão mediano dá o dízimo e acha que é livre para viver a vida dele. Isso é a moralidade. O que é moralidade? Eu posso dar o dízimo e dizer, Senhor, assim ó, tá arrochado o negócio aqui, aleluia, consegui dar o dízimo, eu te amo, eu te adoro, obrigado por isso. Ajudei um pobre ali, honrei minha mãe ali com o aluguel dela, com o plano de saúde dela. Conte comigo, Jesus, mas esse mês está apertado, se o Senhor puder me liberar nesse mês, está tudo ok. Esse é um crente radical, porque ele dizima, mas ele não se omite dos 90. Porque na nova aliança a calculadora foi quebrada. Posso dar 10%, entendendo que os 90 continuam vulneráveis ao que o Senhor pode dizer. Mas um crente infantil acha que o poder é dar. Não, eu dei 10%, sou livre de Deus. Deus tem que me honrar, me prosperar, me curar e não pode me pedir mais nada. Eu dizimei. Isso é amoral. O que é moral? Eu sou mordomo de Jesus. Eu dou, mas eu também não retenho. Eu vou dar o que eu acho que eu tenho que dar, mas o que ficou continua disponível e vulnerável para que ele faça, para que ele fale. Isso é um raciocínio maduro. Isso é um raciocínio espiritual de quem nasceu de novo e quer viver para a glória de Deus. Tudo é dele, eu sou só mordomo. O ar que eu respiro, ele me emprestou. O pulmão que respira esse ar também foi ele que me deu. A esposa está comigo, mas é dele. Os 4 filhos estão comigo, mas é dele. Os 3 cachorros estão comigo, mas é dele. O chamado pastoral está comigo, mas é dele. O povo que ele me deu para pastorear está comigo, mas é dele. Vocês da CAF estão comigo, mas são dele. O carro que eu dirijo está comigo, mas é dele. A vida é dele. O sol nasce porque ele é bom. O sol se põe porque ele é bom. Tudo é dele. Eu sou o Alfred, o mordomo do Batman, mas ele é o Batman. É ele o salvador, é ele o herói. É isso, irmão. É para esse lugar que a gente está levando você aqui na CAF. Estamos de brincadeira não, irmão. Quando a gente diz que a gente pode mudar o mundo, eu estou falando um negócio sério para você. Não estamos aqui para brincar, não estamos aqui para encher linguiça e nem enfeitar pavão, não. Então, olha só. A busca de vocês está frenética aqui sobre a CAF. CAF, como entro? O que é isso e tal, não sei o que. A nossa equipe liberou hoje para quem deseja entrar. A gente aqui não quer comprometimento com gente que quer continuar vulnerável, não. Ou entra ou vaza, ou pega o beco. Então a gente só ia fazer isso no final dos 7 dias. Mas hoje a nossa equipe liberou a possibilidade para quem vai fazer o plano anual, o plano todo. E para quem vai fazer o plano anual, vai ficar disponível só até amanhã, quando eu começar
o sexto princípio. Ouça bem o que eu estou dizendo. Você está pressionando para entrar e a gente vai abrir essa possibilidade para você relâmpago. Se não entrar hoje, bau, e você vai ficar para uma segunda chance. E junto com a possibilidade de você entrar hoje, assim que terminar a live, corre lá e se inscreve logo. Vai ser o plano anual, tá aqui, de R$ 39,00 mensais. E você vai receber o presente, o bônus de 3 livros meus. O Riquezas Amargas, que é a análise que eu fiz da prosperidade de Salomão na fase boa e na fase terrível, quando ele cai diante de Deus. Ele se tornou o homem mais sábio de toda a existência humana. Nunca existiu, não existe e jamais vai existir alguém tão próspero como Salomão. A riqueza convertida de Salomão hoje em dólares é um escândalo. O homem mais rico do mundo hoje não passa de 100 bilhões de dólares. A riqueza de Salomão, convertida em dólares para o século XX, seria algo equivalente a 35 trilhões de dólares. Só aquela visita da rainha de Sabá deixou para ele de ouro mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Então, esse homem acessou a mente de Deus de uma maneira tão revolucionária, concernente à disrupção, à criatividade, à prosperidade, que se tornou o homem mais fantástico de toda a existência humana. Porém, esse homem caiu da graça de Deus. Então, por isso que eu dei o nome de Riquezas Amargas, para ensinar você a prosperar da maneira certa e da maneira de Deus. Tem um segundo livro que se chama Jesus, Sou Gay Agora, que é um livro sobre sexualidade, que eu recomendo, é uma leitura urgente para você. E o livro Existe Vida Além do Divórcio, que não é um livro sobre divórcio, é um livro sobre casamento e vai revolucionar a tua vida. Então, para quem deseja entrar na CAF o ano todo, fazer o plano anual, você vai ganhar esses 3 presentes meus, exclusivos, que são os meus 3 livros. Se você se inscrever agora, quando terminar essa live, tá? Fazer o plano anual de R$ 39,00, nem dói, né? E você deseja. Então, se não fizer hoje, vai ficar chupando o dedo e a gente vai fechar essa oportunidade amanhã e você não vai entrar. E depois não adianta ficar choramingando aqui atrás de nós. Então, quando eu encerrar a live, corre lá para fazer. Se não fazer, vai ficar de fora. Além de ficar de fora, vai perder o presente que eu estou dando para você. Porque se esses livros impressos você comprasse, sairia para você aí mais de 120, 140 reais além do frete. Então estou te dando um bônus para ajudar você a isso aqui, ó, montar a sua biblioteca, criar os dentes no seu cérebro, e para isso você precisa ler. Então, ao entrar na CAF, eu estou startando na tua vida a criação da tua biblioteca. Você vai receber gratuitamente 3 dos meus livros, tá bom? Gente, hoje foi modo pistola, né? Não sei se você assustou do lado aí, mas eu tô aleluiado aqui, irmão. Tô aleluiado. Eu quero assustar o Satanás. Eu não tô aqui de brincadeira, não. E pra vir comigo, ou vem ou vaza. Beleza? Então vamos pra cima. 5º dia encerrado. Amanhã é o 6º. Eu tô mais giraia do que, irmão. Amanhã o pau vai quebrar. E na quarta-feira, o nosso último dia, pra você me deixar feliz. Viva, macho velho, o que eu estou te ensinando. Eu quero ler o teu livro. Eu quero que o meu filho leia o teu livro. Sai desse lugar de mornidão, sai desse lugar de treva e vem comigo fazer revolução, glorificar o nome do Senhor, mudar esse país, mudar essa sociedade. E para desse mimimi terrível teu. Vem comigo porque eu sei para onde eu estou indo. Se você não sabe para onde você está indo, eu sei para onde eu estou indo. Eu estou com um facão numa mata virgem, abrindo caminho para você, abrindo caminho para a tua casa, abrindo caminho para o teu casamento, abrindo caminho para o teu filho. Então vem que a gente vai impactar essa nação, tá bom? Deus te abençoe. A gente se vê amanhã no mesmo bate-horário, às 21 horas, e corre lá, faz a tua inscrição para tu não ficar de fora. Deus abençoe.